Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo começou a falar, e as multidões ficaram admiradas. Mas alguns disseram: é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Queridos irmãos e irmãs, ouvintes do Evangelho de cada dia, hoje a palavra de Deus nos diz que nosso Senhor Jesus Cristo estava expulsando um demônio que era mudo. Essa mudez própria do mal, de alguém que está tomada pelo mal, pelo pecado, pode-se ser compreendida como a mudez própria da omissão da verdade, de toda aquela pessoa que, seja por medo, por vergonha, por indiferentismo, por comodismo, não quer se comprometer com a verdade, porque a verdade custa também sacrifícios e renúncias. E então a pessoa resolve ficar no silêncio. É um silêncio maldoso, porque ele é fruto de um pecado que é propriamente a omissão. Na Santa Missa, quando nós fazemos a confissão dos pecados no ato penitencial, aquela primeira fórmula da penitência, nos leva a rezarmos sempre, que confessamos os nossos pecados de pensamentos, palavras, atos e omissões. Entre os pecados de omissão está justamente este calar a verdade, justamente por falta de um compromisso, por um medo, por uma preguiça, de amar e de se comprometer na defesa da verdade. E a verdade é a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, A verdade é o próprio Filho de Deus. Então, antes de tudo, é preciso hoje nos colocarmos diante do Senhor Jesus Cristo e pedir de fato que Ele toque os nossos lábios, para que nós possamos realmente proclamar o Evangelho, anunciar a verdade e nos comprometermos como testemunhas que somos, sem medo, como homens valentes, como mulheres corajosas, prontos para dar a vida pelo Senhor Jesus. Lembremos que Jesus no Evangelho também nos diz que aquele que se calar não é por vergonha, aquele que tiver vergonha dele, também ele haverá de ter vergonha dessa pessoa no dia do juízo final. Então, que hoje nós possamos nos avaliar, diante de toda essa nossa mudez, dessa nossa inércia de omissão da prática do bem, seja pelo indiferentismo, quando quase que sem se importar com Deus ou sem se importar com o próximo, acabamos então deixando de fazer o bem. Depois, nosso Senhor Jesus Cristo, que conhece os pensamentos de todos aqueles que, quando vem ele expulsar este demônio mudo, começam então a criticá-lo, dizendo que é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele está expulsando os demônios. Então o Senhor Jesus diz: todo reino dividido contra si mesmo será destruído. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Pois bem, Jesus fala então aqui também deste grande perigo do nosso coração, que é estar dividido entre o bem e o mal, entre a graça e o pecado. Nós precisamos ter coração íntegro, um coração inteiro que seja totalmente apaixonado por Deus e por tudo aquilo que é santo, por tudo aquilo que é sagrado. Então, que o Senhor nos livre também hoje, além daquela mudez em relação à verdade, também que o Senhor afaste de nós esta divisão do coração, de um coração que ainda não fez a sua escolha, que ainda não está determinado, de um coração que ainda está dividido entre o bem e o mal. Então que o Senhor hoje possa realmente, com a sua mão poderosa,
nos livrar e nos exorcizar desses dois grandes males, seja da omissão, seja da divisão. Jesus termina o evangelho de hoje dizendo, se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Então, o que desejo hoje, irmão, irmã, para você nesse dia de hoje, é que o reino de Deus realmente chegue na sua vida, de modo que o Senhor Jesus possa hoje libertar você, que Ele possa libertar a mim de toda a divisão do coração e de toda a omissão da verdade, de modo que, libertos, nós possamos servir ao Senhor com grande alegria. É isso que o Zacarias canta no seu Benedictus, que libertos do inimigo nós possamos servir ao Senhor sem medo, sem temor, todos os nossos dias, e com verdadeira alegria possamos então amar e servir Jesus no irmão e na irmã nesse dia de hoje. Que Deus abençoe muito o seu dia e até amanhã, se Deus quiser.